Bom, acontecimento e memória. Para a gente entender um pouco mais o funcionamento das memórias, nós podemos dizer que a memória discursiva é a base semântica que produz os efeitos de sentido. O que isso quer dizer? Ele não são as palavras em si do Donald Trump. Por isso que a gente fala que as memórias discursivas, elas tentam estabilizar os sentidos, enquanto o acontecimento, a atualização dele desloca. Então, esses sentidos engendrados no Donald Trump, ele tenta recuperar tudo aquilo que foi falado anteriormente, para tentar estabilizar o enunciado. O retorno de enunciados como esses efeitos cria uma regularidade discursiva, e é o que nós falamos. Ele tenta criar essa regularidade, ou seja, esse retorno do igual, mas que é diferente. Bom, por seu turno, emerge sentidos através dos pré-construídos. Então, já entendendo o que seria o acontecimento discursivo, ele é o causador de mudanças. O acontecimento discursivo muda uma série de enunciados quando consegue furar a memória discursiva, cujo funcionamento é colocar o acontecimento discursivo em uma regularidade já existente. Ao conseguir atravessar a memória discursiva, o acontecimento discursivo faz deslizar os efeitos de sentidos estabelecidos pelos enunciados. Então nós entendemos que ele é o causador de mudança, porque mesmo que eu tenha uma vulgata parafrástica, ou seja, uma paráfrase ali, idêntico ao que o outro falou, o acontecimento consegue furar, porque ele não são os mesmos sujeitos falando, não são os mesmos negros, a posição que se encontrava os negros naquela época e a posição que se encontram os negros em 2020 são diferentes. Então o acontecimento, ele consegue deslocar o sentido de alguns enunciados ali. Então vamos tentar entender o que seriam as condições de produção, fazendo esse paralelo entre 1967 e 2020. São dois tempos. No primeiro momento, temos um policial xerife que ordena a perseguição de negros em suas comunidades para matá-los, alegando serem saqueadores e perturbadores da ordem pública. Para justificar sua conduta, profere o seguinte enunciado: quando os saques começam, os tiros começam. Já no segundo momento, temos um presidente, olha aí, xerife, presidente. Temos um presidente que, para alegar o envio da Força Nacional no intuito de conter os protestos provocados pelo assassinato de um negro, cometido por um policial, é claro, decide proferir o já mencionado enunciado: quando os saques começam, os tiros começam. Então, a alegação dele aqui, a justificativa é totalmente diferente, é totalmente, vamos dizer assim, o acontecimento já não é mais como o acontecimento de 1967, os sujeitos são totalmente outros, o comportamento, a ambientação é totalmente outra, tá? Então, por isso que o acontecimento consegue fazer o seu furo aí nessa memória discursiva. Bom, então passando a entender esses acontecimentos discursivos que causa esse furo, ou seja, o acontecimento ele muda algumas perspectivas das memórias discursivas, nós vamos entender as forças que as memórias discursivas têm, né? Elas são duas forças: estabilização parafrástica e regulação, comutação. Vamos tentar entender isso aí. Tem por objetivo fixar uma regularização pré-existente com os implícitos, os quais a memória veicula, manter uma forma aceitável, uma estabilização parafrástica, promovendo a conexão entre os sentidos propostos e o acontecimento. Ou seja, esse jogo de força aqui, que tenta regularizar, já fixar uma regularização pré-existente, ele trabalha como uma conexão de sentidos. Ele quer conectar aqueles sentidos com o contexto, dizendo que foi pertinente o que o Donald Trump disse, porque os contextos são iguais, eles se encaixam. Mas na verdade não é bem isso aí. Então ele tenta fazer o quê?